74, não, nenhum voto. O projeto de resolução foi aprovado. E uma abstenção. Há sobre a mesa parecer da comissão diretora oferecendo a redação final, que será publicada na forma regimental. Discussão da redação final. Não havendo quem queira discutir a redação final, nós declaramos encerrada a discussão da redação final e passamos à votação da redação final. As senadoras e senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Está encerrada a sessão. Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, hoje ainda é dia 10 de maio de 2016 mas aqui o dia está muito corrido, gente, já é o terceiro vídeo do dia. Então assim, o que está acontecendo? Delcy Amaral dançou, e ele conseguiu uma coisa que ninguém conseguiu até hoje no Senado, que foi a unanimidade. Ele conseguiu a unanimidade, apenas uma abstenção. Todos os votos foram para sua cassação. Oposição e situação. Gente, ele era do PT, ele era o líder do PT. E não teve ninguém para socorrer ele dentro do lado do governo. E nem da oposição. Nem na oposição, ele não encontrou lastro algum. Ele não teve uma pessoa, teve uma pessoa que se omitiu. Mas fora essa, e que também omissão é a mesma coisa que dizer, olha, tudo bem, pode fazer o que bem quiser. Foi 100%, 100% de rejeição. O cara não era querido por ninguém. Tadinho, chegou a dar até pena. Sério. O cara não era querido por ninguém, era odiado pelos dois lados. Olha, nem o Cunha, com 82% de rejeição, conseguiu a proeza do Delcy Amaral. Chega a dar pena mesmo, sério, falando sério, porque é bem ridículo uma coisa dessas, né? Como é que o cara consegue ser uma unanimidade dos dois lados? Esse foi o ato do Delcy Amaral. No momento que ele traiu o PT, ele conseguiu desagradar não só ao PT, mas também ao pessoal que ele está ajudando, que é o caso para derrubar a Dilma. Ele não conseguiu agradar ninguém. A rejeição dele no Congresso foi 100%, imagina no povo brasileiro. Ele não tem apoio em nada, em lugar algum, uma rejeição tamanha. Isso é histórico, realmente isso é histórico. Nós estamos fazendo história no Brasil. Com certeza estamos fazendo história no Brasil. Porque nunca se viu uma pessoa com tamanha rejeição. Perder o mandato desta maneira por seus pares, com tamanha rejeição. Olha, nunca se viu na história do parlamento brasileiro uma rejeição dessa magnitude. É a primeira vez, né? E esse momento tá deixando claro para o povo brasileiro e para o próprio parlamento que a gente não está mais aguentando a corrupção em si. Então, até a traição ou a situação como essa que faz com que as pessoas percebam o quanto isso denigre não só a imagem de um indivíduo, mas do próprio país, não só do candidato ou do político, mas do país. A postura dele acaba criando uma rejeição à política em si. O Delcy, na verdade, ele refletia aquela má política, aquela má conduta, aquela postura errada. E ele mesmo reconhece, olha, eu errei, eu sei que errei, isso, aquilo. No momento que ele se dá conta disso, ele aceita e acata toda e qualquer punição que venha contra ele, porque realmente a situação dele denegriu não só a imagem dele, mas da política em si.
E tamanha foi a confirmação disso, que a rejeição foi de 100%. Nós estamos diante de uma situação que ele, tendo sido do PT, né, e tendo percebido essa situação, sendo confrontado com a justiça, se colocou nessa situação, neste quadro. Me pergunto, Antônio Roberto Vinha, cientista político, me pergunto, quantos petistas fariam o mesmo? Quantos? Porque o que acontece é o seguinte, Lula e Dilma talvez não façam, não tenham esse mesmo tipo de discernimento. Muitos dos petistas que lá estão hoje não terão esse mesmo discernimento, não terão esta mesma conduta, não terão este mesmo comportamento. E eles não estão tendo, na verdade eles não estão reconhecendo os erros deles e não estão admitindo os erros deles. Para eles estão certos, outros é que são golpistas. Em algum momento, algum petista, além do Delcy Amaral, agirá como Delcy Amaral. Talvez ele tenha sido um dos mais corretos petistas até o presente momento, pela forma como ele reconheceu seus próprios erros. E ele mesmo diz, gente, eu fui do governo, eu fui líder do governo, como é que ela não sabia? Como é que Dilma não sabia? Como é que Lula não sabia? Eu fiz tudo isso a mando deles. E é verdade. Ele era senador, era líder de governo. Gente, líder de governo. Como é que pode ter 100% de rejeição? Percebam, ele, mesmo com 100% de rejeição, ele está sendo mais correto do que muitos petistas serão. Porque ele se deu conta, ele se flagrou realmente da situação. Ele não tinha amigos, ele não tinha aliados, ele está sozinho, sozinho. É de dar pena, é de dar dó. E ele sabe muito, ele sabe demais. Ele sabe que foi sim Lula e sim foi Dilma. E ele aponta os dedos. Ele diz, não um dedo, ele aponta a mão, a várias. Ele aponta as mãos, os pés, a cabeça. Ele se joga para dizer, gente, o PT sabia. E sabe mesmo. Só que eles não vão reconhecer. Eles não vão admitir. Em momento algum. Então, isso prova que tipo de conduta esse pessoal tem. Que tipo de comportamento esse pessoal tem. Eles não são esquerda, eles não são nada, eles não têm ideologia alguma. Eles só querem poder, mais nada. E cabe sim a gente retirar eles o quanto antes de lá, para que eles não atrapalhem mais a política nacional. Porque uma vez fora de lá, uma vez sem poder, nós vamos poder prendê-los. Nós vamos poder ir atrás deles e prendê-los. E por que eles não querem perder a Dilma no poder? Porque eles têm medo da prisão. Quantos Delcídios do Amaral nós teremos? Poucos. Pouquíssimos. Poucos vão reconhecer. Poucos vão admitir, poucos vão entender esse processo. Na verdade, eles não vão se entregar. Eles não vão admitir, eles vão considerar isso como um golpe, uma situação assim. Alguns irão, que sejam as pessoas certas e que tenham provas para condenar quem merece ser condenado. Porque essa turma merece sim, não só a perda de mandato, merece cadeia. São criminosos. Crime organizado no poder. Muito obrigado pela atenção dispensada.